Ser despachante exige agilidade, organização e eficiência. E com a tecnologia certa, sua rotina fica muito mais simples. A Despa Tecnologia, uma empresa do grupo Asa Sistemas, desenvolve soluções inovadoras, como o Despa Front, para otimizar o seu fluxo de trabalho, e o Despa Doc, que facilita a comunicação com lojistas. Com o MyDespa, você gerencia seus processos a qualquer hora e de qualquer lugar, com total controle na palma da mão. Além disso, o nosso suporte técnico especializado está sempre pronto para te ajudar, garantindo que você nunca fique na mão. Asa Sistemas, atender bem para atender sempre. Olá, muito boa noite. Estamos voltando nesta quarta-feira com mais um Pimenta Pod. Aqui a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. E nós estamos aqui com uma galera de peso, literalmente falando, encerrando a segunda temporada do nosso podcast. Eu trago aqui algumas pessoas, dois são do Riacho Grande, uma pessoa é de São Bernardo, e eles vão falar sobre um projeto que pode, eu acredito que vá mudar a vida dos moradores de São Bernardo, além do entorno aqui da nossa cidade, o ABC Paulista. É um projeto que já faz um tempo que ele tem motivado pessoas a se juntarem com ele nessa briga, que é uma briga realmente, e tem dado a aprovação por parte dos órgãos governamentais. Mas por que esse projeto não sai do papel? Hoje, o bate-papo traz o Hélio, o Sérgio e a Sônia para a gente falar desse projeto. E eu queria começar com você, Hélio, que é o mentor intelectual do projeto, né? Para falar primeiramente sobre esse projeto, o que ele é e o que ele traz importante para a nossa cidade. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Pedro. Falar do projeto Parque Ecológico das Indústrias é um orgulho muito grande para mim, por inúmeros recursos e benefícios que trará aos munícipes de São Bernardo e do Grande ABC. Ele foi criado em ideias ecológicas de preservação, integrado com o meio ambiente, né? Então essa foi a primeira ideia que eu tive quando comecei a estudar esse projeto. É muito bonita a região, é linda, mas é uma região totalmente degradada por abandono, né, em torno da Billings. E eu via esse projeto uma realidade, um sonho de realidade que hoje a gente está pleiteando e lutando para conseguir idealizar. Entendi. A segunda pessoa que faz parte dessa tríade, né, de pessoas é a Sônia Lima, uma pessoa que ela não lembrou, pessoal, ela não lembrou, mas eu lembrei que eu já entrevistei, vou falar, eu já entrevistei essa moça aqui, porque ela é uma moça, porque você não mudou nada. E sabe quanto tempo tem? A primeira vez que eu entrevistei você deve ter uns 20 anos. Tá vendo? E eu lembrei, hein? Sônia Lima, eu gostaria também que você falasse qual é o seu papel nesse projeto. Boa noite a todos. Pedro, esse projeto me foi apresentado, eu estava no cargo de diretora de meio ambiente da prefeitura e eu me encantei, fiquei muito feliz de ver uma iniciativa popular, né, de um cidadão, de desenvolver um projeto com essas características de recuperação ambiental, conservação ambiental e aproveitamento da orla do reservatório, que é bastante impactada pelos usos ali do entorno. Então eu gostei muito da proposta e eu sempre que saio fora do Brasil vejo as áreas à borda do lago, né, à borda de um reservatório. É uma área aproveitada, é linda, é uma área de lazer. E aqui, as nossas áreas, elas são... É proibido o uso, é proibido qualquer tipo de uso. Então, fica abandonado. Muitas vezes, elas são objeto de descarte
de entulho, de resíduo, e inicia-se ali um processo de degradação ambiental. Esta área, particularmente, já sofreu várias intervenções de degradação ambiental. Então, quando o senhor Hélio me apresentou esse projeto, eu não acreditei e comecei a ajudá-lo, a encaminhar. Então, eu disse a ele que a primeira coisa é de que teríamos que conversar com o dono da área. Entendi. Então, a gente foi até a EMAI, que é a dona do reservatório, da represa, né? E a EMAI ficou, tão quanto eu, muito apaixonada. A Prefeitura de São Paulo já implantou 5 parques com essa característica na orla da represa do Guarapiranga. Então, esse é o nosso primeiro projeto. Onde nós paramos? A iniciativa do seu Hélio desenvolveu o projeto, que precisaria desse passo aí de articulação com a EMAI, e aí de falar com a Prefeitura, com o prefeito, com a Secretaria de Meio Ambiente, para que a EMAI pediu uma carta de anuência, a Prefeitura dizendo: eu tenho interesse pela implantação desse projeto. E depois o projeto seguiria os passos normais do licenciamento ambiental. Entendi. E tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não teve a felicidade desse retorno, de apoio. E o seu Hélio não desistiu, que eu acho fantástico ele também não ter desistido. Antes da gente poder se aprofundar um pouco mais, né, conversar um pouco mais sobre esse projeto, tem uma terceira pessoa, né, aqui no grupo. E aí eu fico olhando para ele, perto de nós ele é um bebê. É o bebê. É uma criança, né? Mas no bom sentido, viu, Sérgio? Porque... sangue novo. Uma coisa, sabe uma coisa que me chateia, essa que é a palavra certa, nos jovens, muitos, cara, não estão nem aí com nada, sabe? Eu vejo você jovem, né? Não vou perguntar a sua idade, mas sei que você aqui em relação a nós é bem mais jovem. A minha pergunta, para a gente poder conversar mais sobre esse assunto: o que foi que te encantou, o que foi que te alegrou e falar assim, e você falou para você: não, eu quero estar nessa parada também? Porque eu vejo que muitas das discussões o Hélio sempre fala de você. Então, até para que a sua fala possa motivar. O nosso programa, Sérgio, é um programa que traz pessoas que motivam, antes de mais nada. O Hélio é um desses caras, certo? E me deixou muito feliz da Sônia estar aqui, porque eu conheço a Sônia de outros carnavais, e você é um cara que de repente, as pessoas olhando, pô, o cara é jovem, eu também posso fazer alguma coisa. Então me fala aí, por que você se encantou por esse projeto? Boa noite, Pimenta. Só para você entender um pouquinho da história, mais ou menos há uns 2 anos atrás, eu e o Hélio, a gente estava fazendo uma obra junto, eu contratei ele para fazer uma obra junto. Tá. Hoje a gente pegou as 2 empresas e se juntou. A gente fez uma fusão de conhecimento e experiência. Vocês 2 são engenheiros? Não, eu sou engenheiro civil e segurança, e ele é mestre de obra há mais de 30, 40 anos. A gente se juntou. Tá. Acho que o que ele tem de experiência agrega, e eu estou trazendo um pouco de juventude para poder agregar nesse ponto. E aí eu fui na casa dele, e ele me mostrou esse projeto, tava lá jogado. Falei: não é possível. Um projeto desse jogado assim, não estava jogado claramente, mas ele estava parado. E aí eu vi uma oportunidade que, assim, só para você entender, a região hoje de São Bernardo, onde que vai ser isso daqui, é a região lá do Butujuru, junto perto do Riacho Grande, e é uma região muito pobre. É uma região que se você for, por exemplo, hoje pro Rude Ramos, se você for, por exemplo, Joro, você tem muita praça, você tem locais para a pessoa poder... Até se você for em São Paulo, você tem o Parque Ibirapuera. Em São Bernardo, a gente não tem nada para ser região carente. Então, qual que é o que eu vejo de bom nisso daqui? Número 1, é um projeto ecológico, que a gente tem muitas, vamos dizer assim, pelo menos 80% é ecológico. A gente quer sustentabilidade, porque apesar de ser engenheiro civil, a sustentabilidade tem que começar a avançar no Brasil. E o outro demorou, aliás, né? Com certeza. E o ponto mais importante que eu vejo também lá é uma região muito carente. E tem a falta disso daí. Então, o que hoje tem de fora? Tem a prainha.
Hoje lá no Riacho você tem a prainha que é para o pessoal utilizar. Mas mais importante do que isso daí, que eu falei com o Hélio desde o princípio quando eu conversei com ele, mas não falo eu, acho que todo mundo, se você quer que haja transformação na sociedade em si, você precisa participar. Não adianta a gente só ficar lá do lado de fora criticando e ver que as coisas não estão acontecendo. Então eu quero participar ativamente, quero fazer a transformação da cidade, quero estar participando e estar dando as minhas ideias, colaborando com aquilo que eu tenho de melhor. Pode ser na parte de engenharia, pode ser em outros quesitos. Entendi. Eu vou seguir aqui nesse bate-papo, eu vou fazendo as perguntas e aí vocês vão respondendo. Se alguém quiser complementar a resposta do colega, fiquem à vontade, tá? Eu queria começar com você, Hélio. Eu sei que você já tem um tempo com esse projeto para lá e para cá, e visita fulano, e visita Beltrano, procura político, e as pessoas não têm dado, talvez, tá? Se eu estiver errado, você me corrige, a devida atenção, né? Como é que você tem lidado com isso, com essas portas batidas diante de um projeto que, de antemão, eu sou morador de São Bernardo, mas amo o Riacho Grande. Minha família chegou no Riacho Grande em 72. Meu papai e minha mamãe ainda moram lá, 86 e 76 anos, tem os dois. Meu irmão caçula mora lá. E todo final de semana eu tô lá. Aliás, dia sim, dia não, eu tô por ali. E uma obra dessa, cara, eu prefeito, eu vereador, tá? Eu já tinha pelo menos chamado você para discutir isso com a gente. Por que você acha que enfrenta tantos nãos, tantas portas batidas? Por que não tem o interesse? É difícil explicar o porquê não. Não, mas eu quero que você explique o Hélio, não o mentor do projeto, o cidadão Hélio. As portas fecham, talvez pela dimensão do projeto. Você acha que é um projeto caro? Não, ele é um projeto ambicioso, né? E tem muita gente que sempre tem um pé atrás de uma ambição, aquilo que o Sérgio acabou de falar, que é um projeto bonito, ele agrega a necessidade da região, porque é uma região pobre. Isso talvez também seja um dos motivos que muitos fecham as portas. Muitos abrem as portas, mas dão um pé atrás na hora de... Mas a administração não trabalha para todos? Se é uma questão se achar que é uma... pensando que é uma obra voltada para a população mais carente, eu não consigo entender por que não teria uma atenção maior. Fala, Sérgio. Ô Pimenta, vamos lá, vamos pensar em alguns pontos aí, porque isso eu lembro que foi alguma das conversas que a gente teve com o pessoal. Primeiro, o custeio dessa obra. Você acha já que é uma obra cara? Não é uma obra barata. A gente tá falando na casa de pelo menos uns 2 a 3 milhões. Mas esse não é o ponto mais importante de tudo isso daí. Até porque 2, 3 milhões para o governo municipal. O problema depois alguém vai ter que fazer a administração desse parque. Aí vem um ponto que uma das conversas a prefeitura, ela vai ter uma administração. E aí vem um ponto que a gente também tem que entender que isso provavelmente vai ser algumas das armas de barganha. Por exemplo, aqui a gente vai ter que colocar algumas áreas de convivência de vendas, porque o parque ele precisa se autocustear. Sim. Entendeu? O que eu entendo que a prefeitura tem uma ressalva hoje é dela ter que ter um custeio mensal com esse parque. Esse é o ponto número 1. Um ponto número 2 é uma área muito humilde. A área do Riacho Grande, ela não é uma área... A gente tem a área do Rude Ramos, que é uma área mais nobre, a área do Anchieta, enfim. Então, esse é um ponto que eu acho que está tendo algumas ressalvas. E o terceiro ponto eu não sei se hoje, pelo menos eu entendo que a gente até conversou, Hélio, de ter uma parte privada para começar também a fazer de ter um investimento. Então seria, teoricamente, não seria 100% público. Mas mas tem um movimento, Sérgio, das gestões municipais, isso em âmbito nacional, tá? De começar a passar a administração de parques para iniciativa pública. O Parque do Ibirapuera é um deles, né? Aí você pega o Pacaembu, por exemplo, que é uma outra área. Estou falando em São Paulo, né?
tendência, eu acho que ainda não chegou no ABC, mas ela deve estar vindo, né? Porque não tem mais como realmente a administração pública tirar, às vezes, recursos da saúde, da educação para fazer um investimento desse. Penso eu, tá? Aí eu quero fazer uma pergunta para a Sônia. Sônia, que já fez parte de administrações municipais, já foi diretora do meio ambiente, ok? Como que você acha que essa articulação ela pode ser feita para meio que responder a minha pergunta e a do Sérgio, de criar uma viabilidade administrativa para o parque e tirar esse peso da prefeitura? Como é que isso poderia ser trabalhado? Você que já fez parte da administração, você acha que tem uma possibilidade da administração, da iniciativa privada comprar uma ideia dessa? Falar, eu quero administrar esse parque. Olha, Pedro, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante no mundo, um momento global de discussão das conferências, né, da COP30 que vai acontecer no Brasil, e o mundo inteiro está discutindo o impacto das mudanças climáticas. Então, este projeto, eu acho que ele se coloca de uma maneira relevante por ser uma intervenção no meio ambiente, de recuperação ambiental, de conservação, e que ele contribui efetivamente para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Hoje a gente vê uma produção muito intensa de teoria. Muitas teorias de sustentabilidade, de gestão ambiental, de ecologia, mas e qual é a referência concreta na natureza? O que é que a gente está fazendo para comprovar essas teorias que estão sendo formuladas, né? Neste caso, esse parque, ele constitui uma referência concreta de recuperação ambiental, de valorização do meio ambiente, embora se trate de uma área de elevada fragilidade ambiental, porque é a orla do reservatório. Mas ele está ali em frente à prainha do Riacho, né? Tem uma outra posição com o Parque Estoril, que está do outro lado, no reservatório do Rio Grande. Então, esse projeto, eu acho que ele vai ser ele vai ser pioneiro e vai disparar assim o interesse da iniciativa privada em fazer essas intervenções. E será atrativo, porque todo mundo tem pecado. A indústria tem muitos pecados. E ela tem aqui uma oportunidade de redimir os seus pecados. Tipo, lá na Idade Média, né? Os que podiam pagar a passagem para o céu. O céu, vai, né? É mais ou menos isso. Então, aqui pode ser revisando esse passivo. Porque se você for lá na natureza, olhar, é uma área bonita, mas ela é uma área muito impactada. Ela tem muita degradação. Eu acredito muito nesse projeto, porque atualmente a secretária de Meio Ambiente de São Bernardo, ela tem uma relação com o prefeito, eu acho que ele é muito entusiasmado, e eu acho que tem possibilidades. Atualmente, na gestão atual, tem possibilidades. Mas para responder a pergunta, como é que nós vamos fazer a administração, a gestão desse parque? Não é? Ele pode ser administrado, ele pode passar para a administração do poder público, mas pode ser criado um conselho, como ele é. A proposta é ser o Parque Ecológico das Indústrias, pode ter um conselho gestor. Você conhece algum exemplo desse tipo que já funciona em algum lugar? Sim. No interior de São Paulo, puxa vida, está me faltando agora... É um lugar que tem um conselho gestor, sabe? As pessoas aportam o recurso suficiente para fazer a gestão do parque. Esse é um modelo, é um desenho que pode ser aplicado. Por quê? Como eu disse, na represa do Guarapiranga, a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo implantou 5 parques. Parecidos com esse? Em áreas estratégicas, parecido com esse. Em áreas estratégicas, que é para
proteção da orla do reservatório. Guarapiranga é muito sensível, né? E a Billings é um reservatório já mais complexo, porque recebe a reversão do Rio Pinheiros e ainda é uma água muito contaminada. Então, e aqui nós estamos no corpo central da Billings, a proposta aí é no corpo central da Billings. Eu acho que se nós conseguirmos criar um conselho de gestão, então a indústria que fizer o aporte para a implantação do parque, daí ela pode pôr um conselheiro, ela nomeia um conselheiro para fazer a gestão e fazer a administração do parque. Este parque, eu vou dizer uma coisa para vocês, podem escrever. Ele será uma referência concreta de educação ambiental, de educação para a cidadania e de conscientização. Porque a sociedade é uma iniciativa da sociedade, é um cidadão que tomou essa iniciativa, ele está chamando a iniciativa privada para fazer a viabilização disso, da implantação desse parque. E depois nós estamos aqui levantando, você muito inteligentemente está levantando uma questão estratégica. O Sérgio também levantou isso, é importante. Como é que nós vamos fazer a gestão dele no futuro? Eu vejo que a possibilidade concreta e efetiva é a criação de um conselho de gestor, sabe, do parque, e esse conselho ele tem que ter uma relação com a prefeitura, ele tem que prestar conta, ele não pode ter, não é um parque privado, ele tem que ter uma relação com a EMAI é a dona da área, então a EMAI ela pode sugerir a forma de gestão mais estratégica que corresponda aos seus objetivos de conservação e recuperação da qualidade da água, né? Pegando esse gancho, eu quero perguntar para você, Sérgio, o seguinte: se a gente tem aí a questão de 2, 3 milhões de investimento, qual seria o impacto de obras de talvez de contenção, obras de ajeitamento, aí eu acho que é uma questão mais técnica, né? Adequação. Que impacto que você como engenheiro, que impacto teria isso, tá? E aí o Hélio pode também, depois da resposta dele, dar um parecer na questão de obra. Quanto tempo isso duraria, né? Então, só para entender, vamos começar do zero. A gente tá com a folha aqui, não dá pra vocês olharem, pessoal, mas só pra vocês entenderem, essa área já tá devastada hoje. A gente já tem um problema hoje crônico. Então, a intervenção seria maior, então? Não, na teoria a gente vai realizar, falar a verdade, a gente vai resolver um problema. As obras de intervenção para ajeitar. A gente tá resolvendo um problema de uma área que foi devastada, tá falando, ó, indústria, vem cá, vamos ajustar isso aqui, então a gente vai resolver um problema e vai criar para a cidade uma solução. Agora, você está falando da questão de movimentação de terra, vai ter movimentação de terra. Eu preciso acertar nível, aí vai numa área um pouco mais técnica. Entendi o que você falou. Aí a gente vai utilizar o máximo possível. O que eu não quero fazer é a intervenção nossa que seja o mínimo possível relacionada à situação de obra de concreto. Vamos falar a palavra concreto? Entendi. Se eu falar para você madeira, então tem muita parte ali que eu quero fazer muito ecológica. Tem coisa nesse projeto hoje que, lógico, que vai ter negociações novas que eu quero botar mais ecológico ainda. Entendi. Então, o mínimo possível legal, né? de intervenção que eu quero ter que não seja ecológico. Por isso que o nome do parque é Parque Ecológico. E a gente colocou a palavra indústria, que o Hélio colocou, que a gente deu de ideia, para trazer a indústria pra gente. Agregar a indústria. Quanto tempo você acha que levaria uma obra dessa, o Hélio? Em torno de 3 anos. 3 anos. Agora, uma pergunta que também um de vocês dois pode responder. Ali na área do Riacho, que não é bem Riacho ali, né? Mas a gente tem aquele parque Imigrantes. Sim. É um parque que ele é uma indústria japonesa, eu não lembro qual agora, que cuida. Eu não sei se é a da moto é Yamaha. Eu sei que, se eu não me engano, o gestor daquele parque Imigrantes, ele é uma indústria multinacional. Isso vem mais ou menos de encontro com o que vocês propõem de um gestor externo, que não municipal, pudesse tomar conta. Esse parque, vocês conhecem o Parque Imigrantes? Eu não conheço. Não conhece? Então, eu conheço ele mais ou menos. Eu vejo, né, que tem algumas semelhanças, porque lá
a única construção, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra é essa, se eu tiver errado vocês me corrijam, a única construção agressiva ao meio ambiente é um domus que eles fizeram lá, com o mirante, que tem uma parte de cimento. Então a pessoa chega tal e olha. Aqui você está me dizendo que a intervenção seria mínima na questão da concretagem e mais de aproveitar os recursos, com madeira, é isso? Deve ser ecológico. Até os brinquedos que a gente coloca aqui tem que ser ecológico. Isso. Tem parte hoje que a gente tem de cimento? Tem, porque não, infelizmente não tem como você fazer 100%. Sim. Mas a ideia é tentar fazer 100%. E eu vou te falar bem a verdade. Eu acredito que quando esse parque estiver ativo, eu acho que a tecnologia a gente vai conseguir superar a ponto da tecnologia chegar pra gente fazer ele 100% ecológico. Mas não dá pra prometer. Isso é uma coisa que ainda não dá pra prometer. Você me falou de outros parceiros que vocês poderiam trazer para ajudar no projeto, né? Como a Associação dos Engenheiros? Além de eu ser engenheiro, eu participo da Associação dos Engenheiros. Eu quero trazer todas as... Vou falar a palavra mais certa. Eu quero trazer a população de São Bernardo para poder abraçar o projeto. Primeiro, então, todas as pessoas que... Se ganhar a população, você já tem meio caminho andado. Então, todas as pessoas que estiverem com disposição, querem mudar a cidade, querem fazer uma cidade não só mais ecológica, melhor. Isso aqui, cara, vai trazer benefício para a população. Ó, eu tô achando... Essa que é a ideia. Hélio, eu tô achando que esse é um papo de quem vai se candidatar a vereador, hein? Já falaram isso pra você? O Hélio quer que você candidatar todo dia. Mas assim, a ideia é, eu quero trazer a população, porque assim, eu vou ser bem honesto com você, qual que é o grande ponto que acontece hoje? A gente reclama o dia inteiro que tá tudo ruim, e de verdade não tá tudo bom. Mas assim, não adianta só a gente ficar reclamando do sofá e ficar... Sim. A gente tem que procurar novas alternativas. O Hélio trouxe uma coisa que, sendo bem sincero, não vou dizer que eu sou um dos caras mentores junto com ele, porque ele que teve a ideia. Mas isso estava jogado lá. Você tá motivando. Exato. E aí a equipe começou a agregar. Então entrou a Sônia, que é eu sendo bem honesto, não conhecia a Sônia, mas é uma gestora da área ambiental, ela tem 10 mil vezes conhecimento maior do que eu na área ambiental. Eu, sinceramente, conheço um pouco da área civil, mas conheço bastante gente e quero que essas pessoas comecem a participar, né? Um projeto por essa grandiosidade, Sônia, eu acho que só agrega e só vai para frente se outras pessoas fizerem parte, né? Talvez o Hélio, até aqui, não teve as pessoas certas para ajudá-lo, né? E quando eu vejo a Sônia, que tem um grande conhecimento na área do meio ambiente, você jovem trazendo sangue jovem e essa disposição da sua própria empresa, do seu conhecimento como engenheiro está contribuindo, eu penso que daqui para frente começa um outro projeto, né? Que é o projeto da aceitação. Isso. E da realização. Mas antes de te perguntar uma coisa, eu quero saber do Hélio o seguinte. Ô Hélio, quanto tempo? 6 anos? Você foi em 2018. 2018. Por que você não desanimou ainda, não pegou... eu me animei. Por que você não pegou e falou, quer saber? Fiquem todo mundo com essa área. Por que você não desanimou ainda, cara? O que é que te motiva aí adiante? Em primeiro lugar que... Você é teimoso. São Bernardo necessita, sou alemão. E enquanto um projeto... Você é alemão? Enquanto um projeto de descendência de alemão. Tá. Enquanto um projeto não se torna uma realidade, quem idealiza um projeto não desiste. Isso é fato. Sim. Né? São 40 e poucos anos de obra. Uma coisa que me motiva muito a lutar é o Sérgio. É o bebê. Ele é... Vamos só dizer aqui que você não é pai e filho. Gente, ó. Só para deixar bem claro. Eles podem ser parecidos, né? Mas não são. É o baby. Aí o que acontece? Sobre o projeto. Por que eu não desisto do projeto? Porque, em primeiro lugar, São Bernardo necessita desse projeto. Segundo, eu encontrei a primeira pessoa que me deu um olhar positivo para o projeto foi o Adalberto Guazelli, eu tenho que falar a realidade. Que foi subprefeito do Riacho na gestão do Orlando. Cultura na gestão do Orlando. Cultura, e depois na época eu apresentei o projeto para ele. Ele me falou o seguinte, Hélio, você precisa mostrar esse projeto para uma pessoa, a Sônia Lima. Se ela falar que esse projeto é uma realidade e vai se tornar uma realidade, você tem sempre o meu aval.
Eu chego na prefeitura, conheci a Sônia Lima, a primeira vez que conversei com ela, ele me passou o telefone da Sônia, eu liguei para ela num dia, ela me atendeu no outro, às 9 horas da manhã na prefeitura. E lá vou eu, né, com o projetinho, com a pastinha debaixo do braço, com o projeto, abri o projeto na mesa, que nem está aberto aqui, para ela olhar. Eu não acredito que você idealizou isso aqui. Ei, Sônia. A Sônia falou isso aqui é uma necessidade para São Bernardo e para o ABC. Isso em 2018? 18? Né? Não, 2018 não. Quando você falou com ela foi agora, não foi? Não, foi já. Foi. Acho que foi ano passado que a gente foi na prefeitura. Aí eu encontrei o Sérgio também, um motivador, que falou, não vamos desistir não, vamos lutar. E isso é a luta. É a gasolina e o álcool, tá faltando só o fogo. Isso. Cara, posso falar pra você uma coisa que independente dele ser ecológico, o que mais me faz... Cara, a população do Riacho é muito carente, sério. É uma população assim, eu falo porque eu moro lá. Você mora há quanto tempo lá? Eu tô com 34 anos. Eu nasci no Riacho. É uma população muito carente, cara. Eu vejo assim as coisas acontecendo na cidade e não vejo acontecendo numa área tão carente. Eu acho isso de uma injustiça. Sério mesmo. É um direito. Eu fico é de deixar emputecido a palavra, porque caramba, eu acho que todo mundo, independente de dinheiro, de não ter, tem o direito. Acho que todas as pessoas elas têm o direito de ter o melhor, saudável. De ter o melhor. Isso pra mim é um direito. Então, sim, eu acho que o cara que é rico, ele tem que ter o direito de ter um lago legal, mas eu acho que o cara que é pobre também, isso é um direito. Tanto de um como de outro. Entendeu? Então, assim, isso aqui vai dar qualidade de vida. Não pra mim. Pros filhos desses caras que são mais simples. O cara que é mais simples, a chance dele ir pra um tráfico, ir pra uma área mais... A gente trabalha com obra, a gente vê isso acontecer direto. Você pegar e fazer essa pessoa e transformar... Você está transformando a cidade. Aquilo que eu falo para as pessoas. Você está transformando... Vamos resumir a conversa. Uma obra, você tem que fazer uma boa fundação para você transformar em um bom prédio, uma boa casa. Hoje não se tem mais base. A população carente tem muita gente que acaba indo porque para as drogas, acaba não virando... Em resumo, acaba não... Você trazendo esse tipo de qualidade de vida... Você transforma uma sociedade. Isso aqui é uma transformação de sociedade. Sim. E isso acaba, esse pensamento eu vejo que é dos três, né? E acaba sendo, além de uma mola propulsora, até para motivar vocês, é uma possibilidade que vocês estão oferecendo para o governo municipal, no caso, né, de São Bernardo, repensar algo numa região que precisa. Mas eu vou ainda um pouquinho mais além, como eu falei ali nos bastidores para vocês. Eu entendo que um parque desse, ele tem uma magnitude que não é só para o Riacho, não é só para São Bernardo, mas é para o ABC. Deixa eu contar um negócio rapidinho aqui para vocês. O consórcio intermunicipal montou um grupo de turismo. E esse grupo de turismo está discutindo transformar o ABC numa rota turística, porque Campinas tem a das frutas, você vai para o interior de São Paulo, tem a rota das fazendas, você tem do leite, você tem do N coisas. E o ABC não tem uma rota que nós possamos ser conhecidos em âmbito estadual e quem sabe nacional. E eu vejo que a inclusão de um parque desse em São Bernardo só aumenta a valorização dessa rota turística. Então, até pensando que as prefeituras voltaram todas a discutir no consórcio, né? São Bernardo e São Caetano tinha saído com a vinda do Marcelo, prefeito de São Bernardo, e o Givan, prefeito de Santo André. Não, Givan não. Santo André é o Givan. Não, foi o de São Caetano. Não, de São Caetano que voltou. É o Tite. O Tite voltou, os dois. São Bernardo e São Caetano voltaram. Então tem essa discussão no grupo de turismo, do qual eu faço parte também. Bárbaro. Né? Para transformar o ABC numa rota turística. E aí, olha só, a qualidade de vida que pode ser oferecida para esse pessoal ali daquela região não é exclusiva. Porque você pega um parque dessa magnitude, desse tamanho, com tantas coisas que eu estou olhando aqui só
eu já estou encantado só com o que eu estou vendo num papel. Agora você imagina isso lá, ao vivo e a cores, Sônia. Isso. Eu posso te falar da minha origem, porque eu tive a ideia do parque na minha cidade natal, Toledo. Toledo teve o primeiro parque, antes de eu sair de lá, teve a inauguração desse parque. E foi assim uma revolução na cidade, hoje tem 6. Toledo, você fala, não é Pedro de Toledo. Toledo é uma referência. Toledo é uma cidade? Cidade no Paraná. Do Paraná, porque aqui a gente tem Pedro de Toledo, que é ali na... Toledo, é no Paraná. Toledo é outra coisa. Paraná, no oeste do Paraná. O que acontece? Eu chego, a gente faço muitas obras, e numa dessas obras de revitalização da fachada do Vivano Steak, em São Caetano, eu conheci o engenheiro, na época, o Arthur, e gostei muito da revitalização que ele implantou no Vivano, na fachada. E eu tive o prazer de conhecer, de conversar muito com ele. Aí eu falei: você não gostaria de me apoiar num projeto de um parque, pra gente fazer um projeto bem caprichado? Hélio do céu, mas eu fiz a revitalização do projeto do Parque do Pedroso. Seria maravilhoso aqui eu em poder Santo te André. apoiar. Olha. Seria maravilhoso eu poder fazer parte disso. Só que você precisa me mostrar tudo que você quer. E aí vamos trabalhar. Aí começamos a trabalhar esse projeto. Ele, junto comigo, iniciativa própria, e a gente chegou nesse projeto. É lógico que tem modificações hoje, que a gente já está readequando, inclusive a entrada do parque, que a gente já tem uma ideia melhor, muito melhor, conversando com o Sérgio e a gente chegando esses denominadores. Aqui é você que desenhou. E o Sérgio está vindo com outras ideias mais atuais, né, da engenharia. Mas não é só ideia atual, tem coisa que a legislação não permite. Tá. Então, por exemplo, vai ter área lá que a gente vai ter que readequar. Vai ter que readequar. Acessibilidade, essas coisas todas. Não só acessibilidade, mas, por exemplo, tem área que vai ter encontro com a Enel. Encontro? Com a Enel. Tá. Área de transmissão, Enel. Então tem que... Vai ter que adequar uma área disso. Daí tem a área de engenharia de tráfego, porque, por exemplo, a partir do momento que eu tenho um parque, eu vou precisar... Eu tenho que ter a área urbana, ela precisa ter uma área para os carros entrarem e saírem. Então você tem que criar essa parte. E tem espaço para esse novo remanejamento que vocês pretendem fazer? Nossa Senhora. Área enorme. Área enorme. Então você vai ter muita adequação. Você vai ter E outra, além disso, você vai ter. Falando um pouco de política, você vai ter que ter algumas armas de barganha para. Então, por exemplo, a política vai ter área de administrativa. O cara vai falar: tudo bem, eu vou fazer uma área administrativa, mas eu vou, sei lá, colocar algumas lanchonetes. Legal, desde que seja ecológico. Pois não, Sônia? Pedro, ele trouxe aqui, resgatou uma informação importante, que é o Parque Ecológico dos Imigrantes. E ali foi uma luta do Flávio Fonseca, que é filho de um especialista, de um botânico do Jardim Botânico de São Paulo. O pai dele, um pesquisador, um cientista, e o Ricardo. Foram dois carinhas que batalharam. Esse parque foi um parto para ele nascer. Mas foi muita batalha. E lá é na Serra do Mar, uma área muito íngreme, muito... ninguém acreditava e ninguém admitia a possibilidade de ter um parque. E hoje é um sucesso. O parque é um sucesso e ele... Vai fazer uma inscrição lá para você ver. Teu posto... Que é visita marcada. Agendada. Cara, 2 meses no mínimo para você visitar o parque. Então ele tem o posto de serviço ali, então a portaria de entrada do parque é no posto de serviço. Daí tem um passadiço de madeira que as pessoas andam por cima da floresta. Isso. Precisamos ir lá. Andam por cima da floresta. Quando vocês forem, pode me chamar que eu vou junto. Isso. Você sobe, tem os elevador, você sobe para ir visitar áreas. Mas é uma coisa fantástica. E eles foram apoiados por uma fundação japonesa. Eu estou tentando lembrar o nome, que eu não consigo. Eu também estou tentando lembrar o nome. É uma empresa japonesa, multinacional. Não sei se é da Yamaha. Eu não estou conseguindo, mas é uma fundação japonesa. Mas aí, lá é uma área
completamente diferente desta. É uma área de serra também sensível e de floresta, coberta com floresta. Aqui é uma área muito sensível, porque é a orla, é a várzea do reservatório, né? A Billings é um reservatório artificial. A gente tem que lembrar que ali tinha a casinha do seu fulano, do Beltrano, quando foi inundado. Então, a orla do reservatório é uma área muito sensível, muito sensível. E aí precisa ser preservada com essas intervenções. Então, essa é uma intervenção inteligente para proteger o reservatório. Claro que quando você viaja, você vai para a Alemanha, você vai para Nova York, você anda na orla ali, o que aqui no Brasil chama-se de APP, né? APP é um instrumento que foi criado para proteger as nascentes e a orla dos corpos d'água, né? Lá, você anda na APP, as pontes, as ruas, os passeios estão ali na APP. E você olha dentro a água é limpíssima. A água é limpíssima. Aqui nós temos todo um cuidado com a APP, mas a água é toda contaminada com esgoto. Então isso é uma coisa absurda que motiva a nossa indignação. Não é possível você proteger criar tantas dificuldades e para que o cidadão faça uma intervenção de proteção ambiental, de recuperação, e a água toda poluída com o lançamento de esgoto feito pelo poder público, né? Então, nós estamos finalizando, né? 40 minutos é pouco tempo, né? Mas eu acho que deu pra gente... Eu estava completamente alheio ao projeto, mesmo tendo lido, né? Observado algumas coisas que você me mandou, mas eu acho que vocês foram bem enfáticos, né? Nas necessidades que tem. Eu quero terminar perguntando para vocês o seguinte... Pedro, por favor. Desculpa, antes de você terminar, só uma outra coisa que você trouxe do grupo de turismo do consórcio, eu quero fazer o seguinte: nossa região do ABC tem um potencial turístico, ecoturístico, sim, fantástico. Imagina fantástico. Um parque desse. Isso aqui vem agregar o potencial turístico da região, valorizar o potencial turístico, trazer evidências e proporcionar desenvolvimento social, econômico e ambiental. Desenvolvimento social, econômico e ambiental. Por isso, mais um valor somado. Só porque você trouxe a questão e é importante. Boa colocação. Gente, nós vamos precisar finalizar, mas é o seguinte. Pergunta para você. Quais são os próximos passos? Os próximos passos agora. Primeiro, a divulgação do seu podcast, pra gente trazer trazer visibilidade pro projeto. Acho que o pessoal que tá analisando, o pessoal do público de casa que puder e quiser participar, o pessoal que puder compartilhar, a gente já tem a página do Instagram. Opa, manda aí. Parque Ecológico das Indústrias. @Parque Ecológico das Indústrias. Ok. Então, o pessoal que quiser participar, legal. Ponto número 2, a gente vai tentar agora começar a marcar agendas com... Se o prefeito puder atender a gente, é um dos que a gente gostaria de ter reunião. E começar Vocês agora... agendaram? O Hélio parece que está conseguindo ajustar, que ele tem uma amizade com o prefeito, parece que tá agendado aí. Isso. O prefeito está muito aberto para novas situações em São Bernardo, né? Ele mesmo, na campanha e agora, ele tem repetido exaustivamente. Vocês têm ideias, têm projetos? Tragam pra gente. Eu confio que ele vai acolher esse projeto. Eu também acho que, Hélio, você vai ser bem... Hélio não, né? O trio aqui. Vocês vão ser bem sucedidos com essa audiência, que eu sei que ela vai acontecer de uma forma ou de outra, né? E eu só posso desejar, né, todo o sucesso do mundo. Contem com a gente também. Nós temos um portal de notícias, o Notícias Municipais. Nós vamos fazer uma matéria, porque a matéria a gente consegue aprofundar mais, né? Eu consigo colocar uma cópia dessa planta lá. Se vocês têm outras imagens, então já estou aqui disponibilizando o nosso portal para caminhar com vocês nesse projeto aí.
E quando ele estiver pronto, eu vou ser, né, se Deus Padrinho. permitir... Não, padrinho não. Padrinho tem gente mais importante que eu. Mas se Deus me permitir, quando o projeto estiver pronto, eu quero estar lá no dia de cortar a fita e entrar com vocês. Entrar com vocês lá no dia da inauguração. Tá bom? Maravilha. Ô Hélio, eu quero encerrar com você fazendo uma pergunta assim: o que vai ser desse projeto daqui para frente? Como você é o mentor, você é a alma desse projeto, o que vai ser daqui para frente? A minha visão é de idealizar o projeto, colocar em prática. Essa é a única coisa que eu ainda vou lutar muito e vou idealizar, com o apoio da gestão pública. Espero muito ter das o apoio indústrias. das indústrias. A gente já apresentou para algumas indústrias e a gente teve muito, assim, o interesse. Uhum. A gente vai aprofundar esse interesse. Legal. Né? Que nem a Sônia falou, o EMAI está encantado com o projeto. Eu tenho certeza que o Marcelo, como um grande formador de praças parques em São Bernardo, também vai abraçar o projeto. Sim. Eu tenho essa ideia, assim, ele não vai me dizer um não. Eu tenho certeza disso. Mas precisa apresentar, voltar a conversar, que já conversei com ele em outras oportunidades, e agora ele é o homem da caneta. É isso aí. Então está na mão dele também, na nossa, independente de ele, eu não vou abaixar a cabeça, vou lutar, como tive nãos de muitos políticos, e vou ter apoio de muitos também. Isso aí. E eu acredito muito, e a Sônia e o Sérgio são meus motivadores hoje. Por quê? Porque ela é uma sonhadora e o Sérgio é um lutador que está começando a lutar por uma ideia nova, sangue novo. Você sabe que a diferença entre o sucesso e o fracasso é uma palavra: insistência. É o que te dá o fracasso ou o que te dá o sucesso. Isso. Então que você possa ser insistente, vocês, né? E que em breve nós vamos estar aí na inauguração. Muito a tua oportunidade que você está dando hoje para nós. Tem que agradecer, porque você abriu as portas, mas a gente vai ajudar mais. Você abriu as portas para apresentar o projeto. É um sim. Você é um sim. Então hoje nós somos 4 sim aqui. Que venham muitos outros, tá bom? E o sim que nem tem o sim do Adalberto, né, porque era secretário de Cultura, depois virou subprefeito e assim por diante. Tá. Então tem muitos sim já acompanhando nós. Legal. Né? Então, idealizadores, lutadores, que nem a gente. Então hoje eu estou tendo a oportunidade de apresentar para você, e você também já está encantado com o nosso projeto. Já abraçou o nosso projeto. Que bom. E assim é um sim que está nascendo. Legal. É outro sim. Antes de me despedir de vocês, eu quero dizer aqui para os nossos seguidores, né? Essa temporada nós estaremos sorteando vários livros meus e também do Jerônimo, que veio aqui, né? Foi um dos nossos entrevistados, ele é o presidente da Copa Acesso, deixou acho que 5 ou 6 livros, tá? Então tem livros também da Maria dos Anjos Amarante, que também é uma escritora amiga minha, e eu sou um cara que fomenta a leitura. Meu negócio é fazer com que as pessoas leiam. Aí o tipo da literatura dela fica a critério, mas eu sou um fomentador. Minha filha leu muito, se tornou jornalista. Meu filho, eu incentivo muito ele à leitura, e sempre que eu posso eu incentivo. Então, para você ganhar os livros que estarão sendo sorteados, você tem que me acompanhar no Pedro Pimenta 1967. Anotou? Vou repetir: Pedro Pimenta 1967. E também tem que seguir a gente no canal Pimenta Pod, ok? E ainda seguir a gente lá no @Pimenta News Press, que é o Instagram da nossa agência, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer imensamente vocês. Muito obrigado, né? Vocês possam ter muito sucesso. Uma grande energia. E até a próxima. Valeu.